explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Onde vocês estavam quando este irmão sofria em silêncio? Vocês foram um corpo que cuida de suas partes feridas ou apenas um ajuntamento de pessoas? Ele usaria a dor da perda para ensinar sobre a importância vital de cuidar uns dos outros. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Com o coração cheio de respeito e em espírito de amor cristão, escrevo estas palavras não como uma acusação, mas como um convite sincero à reflexão, vindo de alguém que se preocupa tanto com o Senhor quanto com o rebanho que Deus lhe confiou. Sabemos do peso do ministério, as demandas administrativas, a preparação de sermões, as metas de crescimento e as pressões diárias podem facilmente nos sufocar e nos fazer esquecer a essência do nosso chamado. Em meio a tantas tarefas, corremos o risco de transformar o pastoreio em uma profissão e as ovelhas em números ou problemas a serem resolvidos. Gostaria de lembrá-lo, com todo o carinho, do exemplo do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Recentemente, meditávamos sobre como ele reagiu à morte de seu amigo Lázaro. Mesmo sabendo que o ressuscitaria, mesmo tendo todo o poder sobre a vida e a morte, a Bíblia nos diz que Jesus agitou-se em espírito, comoveu-se e, por fim, chorou. Ele chorou não por falta de fé ou poder, mas por excesso de amor. Ele sentiu a dor de Marta e Maria. Ele se conectou com o luto de seus amigos. Ele esteve presente, não como uma divindade distante, mas como um amigo que sente junto, que se importa, que entra na dor do outro. Ser pastor, amado irmão, é muito mais do que pregar do púlpito. É descer do púlpito para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Romanos 12:15. O bom pastor, como Jesus se descreveu, conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Ele não apenas as alimenta, mas caminha com elas, cuida de suas feridas e as protege. Quando um pastor se distancia de seus amigos e dos membros de sua igreja, o ministério perde o calor do evangelho e se torna uma estrutura fria. As ovelhas podem até receber o alimento da palavra, mas sentem falta do abraço do pastor. Elas se sentem órfãs, invisíveis, como mais um na multidão. E o próprio pastor, isolado em sua torre de responsabilidades, perde a alegria e a força que vem da comunhão e do amor compartilhado. Talvez seja o momento de parar e perguntar: quando foi a última vez que o Senhor ligou para um membro apenas para saber como ele está, sem nenhuma outra pauta? Quando foi a última vez que visitou um amigo não para pedir algo, mas para oferecer seu ombro? As pessoas que o Senhor lidera conhecem o seu coração ou apenas a sua função. Seu chamado não é para gerenciar uma organização, mas para pastorear almas preciosas, compradas pelo sangue de Cristo. Elas são sua coroa de alegria, seu tesouro. Não permita que o ativismo ministerial roube a beleza dos relacionamentos que são a própria expressão do amor de Deus. Oro para que o Espírito Santo reacenda em seu coração a chama do primeiro amor. Amor por Cristo e amor pelas pessoas por quem ele morreu. Que o Senhor possa redescobrir a beleza de ser um pastor, segundo o coração de Deus. Um pastor que, como Jesus, não tem medo de se compadecer, de se envolver e de chorar junto com seu rebanho. Com esperança e oração, seu irmão em Cristo. Diante da morte de seu amigo Lázaro, Jesus experimentou uma gama complexa e profundamente humana de emoções, que vão da tristeza e compaixão à indignação. O relato bíblico, encontrado no Evangelho de João, capítulo 11, oferece um vislumbre raro e poderoso da humanidade de Cristo, culminando no versículo mais curto:
e um dos mais impactantes da Bíblia. Jesus chorou. João 11:35. Apesar de saber que ressuscitaria Lázaro, a dor da perda e o sofrimento de seus entes queridos o abalaram visivelmente. Ao chegar a Betânia, dias após a morte de Lázaro, Jesus se deparou com a profunda tristeza de Marta e Maria, irmãs do falecido. O texto bíblico descreve que, ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam chorando, Jesus agitou-se em espírito e comoveu-se. João 11:33. Teólogos e estudiosos da Bíblia apontam que a reação de Jesus não foi apenas de tristeza pela morte de um amigo. Havia também um sentimento de empatia profunda. Ele sentiu a dor daqueles que estavam de luto, compartilhando de seu sofrimento de uma maneira genuína e visceral. Suas lágrimas não eram um sinal de desesperança, mas de um coração que se compadecia e se conectava com a dor humana. Além da tristeza e da compaixão, algumas interpretações do texto original em grego sugerem que a expressão agitou-se em espírito pode indicar também um sentimento de indignação ou ira. Essa cólera não seria direcionada às pessoas, mas à própria morte, vista como uma inimiga e uma consequência trágica da condição humana decaída. Jesus, ao confrontar a realidade da morte e a dor que ela inflige, teria sentido uma santa indignação contra o poder que ela exercia sobre a humanidade. É importante ressaltar que, desde o início, Jesus tinha um propósito maior para a morte de Lázaro. Ele afirmou a seus discípulos que a enfermidade de seu amigo não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11:4. No entanto, esse conhecimento prévio do milagre que realizaria não o isentou da experiência genuína do luto e da dor, demonstrando de forma inequívoca sua dupla natureza, divina e humana. Em suma, ao presenciar a morte de Lázaro e o luto de sua família, Jesus sentiu profunda tristeza e pesar pela perda de um amigo querido, compaixão e empatia pela dor de Marta, Maria e todos que choravam, indignação contra o poder destrutivo da morte. A reação de Jesus diante da morte de Lázaro permanece como um poderoso testemunho de sua humanidade, seu amor e sua capacidade de se compadecer do sofrimento humano, oferecendo consolo e esperança aos que enfrentam a dor da perda. Então, pessoal, prestem muita atenção em quem são os seus líderes. A palavra de Deus nos ensina a fazer essa distinção. Ela nos ajuda a separar o verdadeiro pastor do mercenário. O próprio Jesus nos deu o padrão perfeito. No Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11, ele disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor e que não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque ele é apenas um mercenário e não se importa de verdade com as ovelhas. A diferença, portanto, é clara. Um se sacrifica por amor, o outro foge por interesse. Agradeço por sua companhia aqui, no Caminhando com Cristo. Que o bom pastor guarde a sua vida.